É melhor prevenir do que remediar. É exatamente dessa maneira que eu começo este Acorda Vascão de sábado, pois torcedor vascaíno. O jogo de amanhã contra o Santos, válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, ou aliás, não apenas uma partida, esta decisão, até porque hoje a equipe paulista estará realizando um treino aberto na Vila Belmiro. Ontem teve palestra motivacional no CT Rei Pelé, então é decisão para o Santos e é decisão também para o Vasco da Gama. É jogo de TV Globo, é jogo que será transmitido às 4 horas da tarde para todo o Brasil, então todos estarão assistindo Vasco da Gama e Santos amanhã às 4 horas, o jogo do domingo. É decisão, torcedor. Mas olha, eu adianto aqui a vocês, porque eu comecei com essa frase: é melhor prevenir do que remediar. Pois é uma partida que preocupa. É uma partida que tira o sono do torcedor vascaíno. Sabe por quê, meu amigo torcedor? Simplesmente pelas atitudes que estão sendo realizadas. Quinta-feira, houve uma reunião entre o assessor do presidente do Santos, o advogado do Santos e o coordenador técnico do Santos lá na CBF. Não uma reunião com o presidente da CBF, mas uma reunião com a comissão de arbitragem da Confederação Brasileira do Futebol. E olha, meu amigo, para piorar toda a situação, a arbitragem de amanhã será de ninguém mais, ninguém menos do que Anderson Daronco. Um jogo às 4 horas da tarde, para todo o Brasil, um clássico, o famoso jogo que Anderson Daronco gosta de apitar. O jogo que ele estará exposto para o Brasil todo o assistir. Um jogo que preocupa. Sabe, pelo menos aqui no Rio de Janeiro é muito utilizada a palavra mandado, tá mandado. Meu amigo, não teria palavra melhor para se utilizar nesse momento do que essa. O jogo de amanhã entre Vasco e Santos tá mandado. E é por isso que a gente fará questão de, neste Acorda Vascão, gravar esse vídeo para você, ou amiga, ou amigo vascaíno que está aí do outro lado, utilizar todas as suas redes sociais para compartilhar esse vídeo, mas principalmente para se posicionar e falar: alô CBF, a gente está de olho. O que irá acontecer amanhã vai, se for para prejudicar o Vasco, ter muito barulho do lado de cá. Antes de começar, porém, rapidinho, como sempre fazemos aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está aqui no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E Vascaíno, é o seguinte: você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, venha agora, e é agora mesmo, aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscrever-se, aperte nela e faça parte da nossa família. A gente está aí na meta, cara, de chegar à marca dos 111 mil inscritos, e faltam pouquíssimos vascaínos. Para vocês terem noção, nesse momento faltam menos de 20 vascaínos para a gente chegar à marca dos 111 mil. Então, de verdade, nesse sábado de manhã, ensolarado ou com chuva, dependendo de onde você estiver, vem aqui embaixo e já se inscreva no nosso canal. Além disso, é claro, ative o seu sininho de notificação e deixa aí também, principalmente se tratando da importância desse vídeo, o seu like, o seu joinha, o seu gostei, para levar este Acorda Vascão para todo o Brasil, pois é um vídeo importantíssimo de todos os torcedores vascaínos assistirem. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, Vambora, sem muita enrolação, gente. Falar logo de Vasco da Gama. E eu quero começar este Acorda Vascão, antes de falarmos especificamente sobre Anderson Daronco, falar sobre todas as injustiças já vistas neste Campeonato Brasileiro até o momento. Porque foram muitas. E olha, muitas injustiças. Ela foi iniciada lá em junho, naquele jogo fatídico entre Vasco da Gama e Goiás, em que, após uma confusão de fato, houve a suspensão de 4 partidas de mando para o Vasco da Gama. O Vasco não poderia mandar os seus jogos com a presença de torcedor e, além disso também, nas partidas durante esse período, o Vasco não poderia levar torcida visitante aos estádios. Ou seja, o Vasco ficou algo em torno de 8 partidas sem a presença do seu torcedor, no Rio ou fora do Rio de Janeiro. Uma baita de uma punição. Houve uma confusão em São Januário, isso é nítido, a gente não vai tirar a mão sobre isso, mas se nós compararmos com confusões que já aconteceram no Brasil ou nesta temporada com o próprio Santos, que jogou morteiros em direção
a equipe do Corinthians no clássico que aconteceu e logo após essa situação houve a punição, a invasão que aconteceu no ano passado na partida do Ceará no Castelão e vários outros eventos. Se a gente pegar todos esses e comparar com o que aconteceu em São Januário no Vasco e Goiás, a punição foi muito dura para o Vasco da Gama. Mas enfim, é uma norma utilizada, acredito eu, pela STJD, punir os clubes por 4 jogos, independente do que aconteça. É punição, dá 4 jogos. Porém, não parou por aí. Após a punição ser cumprida no Superior Tribunal de Justiça Desportivo, o Ministério Público do Rio de Janeiro determinou fechar os portões São Januário. Ou seja, o Vasco cumpriu a punição na STJD, o Ministério Público fechou São Januário por um período, os portões foram reabertos, e aí, meus amigos, logo no momento da reabertura dos portões, o mesmo STJD tentou novamente fechar São Januário. E é importante falar isso com vocês. O STJD, após o Vasco ter cumprido os 4 jogos de suspensão, após o Vasco ter rodado todo o judiciário do Rio de Janeiro e ter conseguido a reabertura dos portões, o STJD tentou dar uma punição de mais 2 jogos ao Vasco da Gama. Ainda bem, a gente levanta a mão para o céu e agradece, que ainda bem que caiu por terra essa punição. Mas houve uma tentativa. Então, olhem quantas frentes diferentes o Vasco já foi prejudicado. E olha, enquanto isso estava correndo no âmbito fora das 4 linhas, dentro das 4 linhas o Vasco também era prejudicado. Fomos prejudicados contra o Santos São Januário, fomos prejudicados contra o Palmeiras no Allianz Parque, fomos prejudicados contra o Red Bull Bragantino, lá em Bragança Paulista, no Nabia Bichedid, onde fatidicamente o senhor Anderson Daronco, que será o árbitro de amanhã, estará novamente no comando do apito. Fomos prejudicados contra o Bahia, onde houve uma penalidade máxima em cima do Marlon Gomes, e o Gilberto, que já tinha cartão amarelo, não levou o segundo cartão amarelo. O Vasco muito provavelmente naquele jogo, com 1 a mais, meus amigos, iria engolir o Bahia e sair com a vitória. Fomos prejudicados no Maracanã quando não houve a marcação de penalidade máxima em cima do Gabriel Peck no puxão de camisa dentro da grande área. Fomos prejudicados no Vasco e Coritiba no 5 a 1, em que o Sebastião Ferreira foi chutado dentro da área e também não houve nada. O Vasco já foi 4 vezes a CBF formalizar a reclamação, meu amigo torcedor. E nada acontece. Sabe por que nada acontece? Porque amanhã, dentre essas 4 formalizações, uma foi na partida contra o Red Bull Bragantino, em que o senhor Anderson Daronco estava apitando. E amanhã a CBF escalou novamente o mesmo Anderson Daronco para apitar o jogo do Vasco da Gama. O mesmo Anderson Daronco que tem um histórico de, se gabar. Ele pode se gabar do histórico dele. Se o Anderson Daronco porque temos que tomar cuidado com tudo, ainda mais com a seriedade que é o nosso canal. Se o Anderson Daronco, porque não sabemos, não gosta do Vasco, é um histórico de se gabar. De se gabar. Sabe aquele 10? O Anderson Daronco tira um 10 quando se trata do assunto Vasco da Gama e erros em partidas do Vasco. Erros. Vamos lá. Rebobinar a fita. Esse ano, um erro na não marcação do pênalti no Luco Orejano contra o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. E uma análise do VAR que demorou quase 5 minutos para um pênalti que estava na cara do Anderson Daronco. O que ele estava querendo ver ali? Achar uma câmera em que não marcasse a penalidade máxima? Mas, meu amigo torcedor, antes de entrarmos mais a fundo, no assunto Daronco, eu quero só trazer 2 situações aqui a vocês para complementar, para fechar com tudo. Uma, anteontem, quinta-feira, houve um encontro no Rio de Janeiro. O encontro do coordenador técnico do futebol do Santos, Alexandre Galo, além dele também o assessor especial da presidência do Santos e ídolo Clodoaldo, e do advogado do Santos, Felipe Rosseto. Um encontro que aconteceu dentro da CBF, com a comissão de arbitragem da CBF, em que estava presente aquele famoso árbitro, que também é muito conhecido por prejudicar o Vasco da Gama, o senhor Ricardo Marques Ribeiro. O torcedor vascaíno ouve o nome dele e já se arrepia. Ricardo Marques Ribeiro estava na reunião com, segundo o Santos, o objetivo de estreitar laços ainda mais com a entidade máxima do futebol e discutir assuntos pertinentes ao Santos na sequência do Brasileiro. Então calma aí, o Santos tem o objetivo de estreitar laços com a CBF, faltando 3 dias para uma decisão contra o Vasco. E não é uma reunião com a CBF, é uma reunião com a comissão de arbitragem.
Que palhaçada é essa? Que loucura é essa? É difícil entender. É muito difícil entender. E não para por aí, torcedor, porque quando o lance é prejudicar o Vasco, teremos, segunda-feira, um julgamento. Um julgamento, Lucas? Sim, um julgamento. Sabe para quem? Para o Jair. O Jair, nessa próxima segunda-feira, será julgado pela expulsão contra a equipe do Bahia. Aquela cotovelada que ele deu, ele poderá pegar de 4 a 12 jogos de gancho. O STJD julgará o Jair. Ele poderá, volto a repetir, pegar de 4 a 12 jogos de gancho. Será que isso acontece com todo mundo ou é só com o Vasco da Gama? Será que essa postura é com todos os clubes ou apenas com o Vasco do STJD? É uma tentativa de punição a Jair? É uma tentativa de punição a Ramon Dias, que o julgamento foi adiado e não tem data marcada por um acontecimento lá contra o Red Bragantino, onde ele invadiu o campo e pediu desculpas na coletiva? É também uma tentativa de aumentar a pena ao Vasco da Gama, a São Januário, não, aliás, ao público, né, em estádios, com o Vasco da Gama sendo mandante. Então calma aí. É o Vasco sendo prejudicado na STJD, vai sendo prejudicado no Ministério Público, vai sendo prejudicado na CBF e o Santos conversando com a comissão de arbitragem. É muita coisa mandada, é muita coisa estranha. E aí entramos no assunto Anderson Daronco. Porque olha, torcedor, a gente vai pegar muitas coisas aqui, mas se eu pegasse todas, eu ficaria nesse vídeo até a hora do jogo de amanhã contra a equipe do Santos. Eu quero começar falando sobre Anderson Daronco com um dos lances para mim mais bizonhos. O Anderson Daronco era o árbitro que esteve naquela partida contra a equipe do Palmeiras dentro de São Januário, onde o Felipe Melo deu uma chave de braço no Leonardo Matos dentro da área, em frente ao Anderson Daronco. Uma chave de braço, um lance de jiu-jitsu. Um lance que foi analisado por jiu-jiteiros, lutadores. Em seguida, né, algumas reportagens entrevistaram lutadores e foi-se confirmado. É um lance de jiu-jitsu. Um golpe de jiu-jitsu aplicado, uma chave de braço. Daronco viu o lance, não deu amarelo, o VAR não chamou e o lance seguiu dentro de São Januário, no ano em que o Vasco foi rebaixado. A arbitragem do senhor Anderson Daronco, ou aliás, o ano de 2020 foi muito marcado, né, por erros de Anderson Daronco na arbitragem, pois além desse fatídico lance de Vasco da Gama e São Paulo, o Daronco apitou um jogo em São Januário, um jogo entre Vasco da Gama também e São Paulo, pela Copa do Brasil. Um jogo, meu amigo torcedor, que foi marcado por vários erros. O primeiro erro, uma mãozada na cara do Léo Jabá aos 21 minutos do primeiro tempo, dentro da área. O Miranda larga a mão na cara do Léo Jabá, o rosto do Léo Jabá fica até um pouquinho marcado, inchado, e nada foi marcado. Segue o lance, penalidade máxima clara, claríssima. Daronco não marcou. Durante o jogo também, houve o Nestor, inclusive o autor do gol da Copa do Brasil, que deu o título ao São Paulo neste último domingo, pisou, calçou com a sola reta a coxa de Matias Galarza. Sabe o que Daronco fez? Segue o lance, meu amigo torcedor. Segue o lance. O Daronco expulsou o Leandro Castanho, um lance até considerado justo. Porém, meus amigos, a grande pergunta com relação a isso é a famosa isonomia. Porque é estranho, é complicado. Para um marca algo, para outro o critério é utilizado completamente diferente. Por quê? Porque um jogador do Vasco é expulso e num lance semelhante anterior nada acontece. Anderson Daronco. E para finalizar com tudo, exatamente no mesmo jogo, tudo isso aconteceu no mesmo jogo. O Anderson Daronco expulsou o Lisca. O Lisca foi expulso aos 47 minutos do segundo tempo. O Vasco já estava perdendo aquela partida para a equipe do São Paulo e o Daronco simplesmente expulsou o Lisca. No momento, nós que estávamos acompanhando a partida, eu me lembro muito bem que esse jogo foi numa quarta-feira, transmitido. Eu achei estranho, eu falei, caramba, o Lisca foi expulso. Mas nós já sabíamos que o Lisca era meio alterado. Então havia a possibilidade do Lisca ter xingado, algo do tipo. Mas quando o Lisca saiu de campo, ele ficou tão abismado com a expulsão, tão revoltado, que ficou estranho. E olha, as câmeras da Vasco TV flagraram e não houve absolutamente nada. O Lisca não fez absolutamente nada. E o Daronco simplesmente saiu do campo, foi até a beirada e deu um vermelho para ele. Por quê? Até hoje ninguém sabe. Dê uma olhada aí nas imagens da Vasco TV,
que comprovam exatamente o que eu tô falando para vocês. Teve desvio ali, ela bateu no Vanderlei, foi ele que defendeu o JP. Foi uma grande defesa do Vanderlei, chegou ali cara a cara com o jogador do São Paulo, fez a defesa. Eu fiquei com a impressão de que o jogador que deu o passe dominou a bola com a mão. Mas certamente se sair esse gol ele não é nem rever. E agora ele tá dando cartão vermelho. Mais alguém ali do Vasco, é o Lisca? Acho que é o Lisca, é para o Lisca. É um brincalhão esse Daronco, é um brincalhão. O que ele faz aqui em São Januário é uma piada. Então, como vocês viram aí, esse jogo não há motivo mesmo para o Lisca ter sido expulso. O Lisca, inclusive, explicou na entrevista coletiva que o Daronco nunca gostou dele, que numa partida pela Série B do Campeonato Brasileiro do América Mineiro ele já tinha batido uma boca com o Daronco. Então, exatamente por esse motivo, acredita-se que é a grande motivação da expulsão, ou seja, por um rancor do Daronco com o Lisca ou um rancor do Daronco com o próprio Vasco da Gama. E aí, meus amigos, só para fechar essa parte, né, Copa do Brasil, com tudo que aconteceu, com os erros de Anderson Daronco, que não foram apenas nessa partida do ano de 2020, foram em outros jogos também. O Alexandre Pássaro, após ter sido eliminado o Vasco da Gama pela Copa do Brasil, fez questão de ir em uma entrevista coletiva e descer o sarrafo em Anderson Daronco. Então, amigo torcedor, a raiva de Anderson Daronco com o Vasco é antiga. E exatamente todo esse momento envolvendo Vasco, Copa do Brasil, Daronco, Pássaro, Lisca, deixou o árbitro ainda mais revoltado com o Cruz Maltino. O árbitro, ele foi escolhido na quinta-feira, o Anderson Daronco, e a gente, por exemplo, assim, os árbitros são tão ruins porque a gente se preocupou muito com o jogo do Wilton Pereira Sampaio semana passada, no Morumbi, e que foi uma arbitragem limpa. Por quê? Porque o Wilton, um pouquinho antes aqui, já tinha prejudicado o Vasco no jogo contra o Bahia no ano passado. Então, não tem para onde fugir. Não tem para onde fugir. É sempre uma surpresa o que o árbitro vai fazer em cada jogo. Então, na verdade, é o seguinte, hoje ele veio aqui e prejudicou o Vasco do mesmo jeito que já prejudicou outros times. Esse mesmo árbitro foi o árbitro que preferiu não ir para o VAR para ver a chave de braço que o Felipe Melo deu no Léo ano passado no Campeonato Brasileiro. Esse mesmo árbitro, né? E depois de tudo que ele fez hoje. Mas ele não está preocupado com isso, né? O Daronco, a única novidade que eu vejo do Daronco da temporada passada para essa é a tatuagem que ele fez no braço. Né? Fechou o braço, tá bonitão na TV, tá forte, né? Então é isso que ele está se preocupando. Ele não está se preocupando com outra coisa, né? Só que ele continua apitando. Deixam ele apitar. Vamos fazer uma comparação com a Conmebol, num lance bizonho que teve num jogo do Fluminense. O árbitro foi, no dia seguinte, suspenso. O árbitro está suspenso por prazo indeterminado. Aqui não tem suspensão. Aqui ele é beneficiado. Aqui, quem sabe ele pega um jogo no Nordeste agora, viaja 2 dias antes, né? Se ele não estiver ocupado com a academia dele em Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, aí quem sabe ele pode viajar para o Nordeste tranquilinho para apitar um jogo bem mole, né? Um jogo que as torcidas não o conhecem muito e etc. Um jogo que esteja fora de contexto. Tira um pouquinho do foco, uma coisa que o pessoal ali dentro sabe fazer muito bem. Então, torcedor vascaíno, como vocês viram aí, é um clima tenso. E antes de finalizar, que eu quero deixar um assunto muito legal para trazer aqui a vocês no final, também se tratando de erros do Anderson Daronco, que foi no ano específico, quero falar sobre uma arbitragem de Anderson Daronco contra a equipe do Atlético Paranaense em São Januário. Um jogo válido pelo Campeonato Brasileiro de 2019, um jogo válido inclusive pela 20ª rodada do Brasileirão. O Vasco jogou contra o Atlético Paranaense e empatou essa partida no placar de 1-1. E o Daronco simplesmente anulou um gol do Vasco no final da partida. O Vasco sairia de São Januário com a vitória, como está aparecendo aí na imagem a vocês. Teve um gol anulado aos 40 minutos do segundo tempo. No caso, Raul, aquele volante, né, que passou muito bem pelo Vasco, teve um gol anulado, pois o Anderson Daronco achou uma falta de Oswaldo Henriques sobre o Santos no início da jogada. Então o Anderson Daronco no ano de 2019 atrapalhou o Vasco contra o Atlético Paranaense. Além disso, também no ano anterior a 2019, em 2018, prejudicou o Vasco numa partida da Copa Conmebol Libertadores, no jogo entre Vasco da Gama e Cruzeiro em São Januário, onde o Vasco infelizmente foi goleado pelo placar de 4-0. Houve um gol do Cruzeiro, onde Daronco apitou essa partida em São Januário, e há uma falta no lance no Werley, zagueiro Cruz Maltino. E o próprio Werley confirma, e fica nítido que houve uma falta na frente do Daronco não marcada, e o Werley, após a partida, ele diz assim, ó, vou ler as aspas dele: a bola foi lançada, eu tomei a frente do Sassá e tomei o tranco. O Daronco falou para o Wellington que eu joguei ele contra a torcida no ano passado, no jogo contra o Atlético.
ele disse que foi falta e que não ia marcar em mim. Ou seja, Daronco usando aí de um critério criado por ele, ou seja, me prejudicou no ano anterior e eu vou te prejudicar agora dentro de campo. Falta não marcada, segue o jogo, o Vasco prejudicado. E naquele fatídico 2017, vitória do Flamengo em São Januário pelo placar de 1-0, em que houve um grande rebuliço no Caldeirão, problemas de verdade, cenas muito lamentáveis de serem vistas. Quem estava no comando da apito? Anderson Daronco. Então, meu amigo torcedor, é pra gente ficar de olho. Olhos abertos. O Campeonato Brasileiro desse ano já teve uma arbitragem polêmica de Anderson Daronco. É melhor prevenir do que remediar. E nesse Acorda Vascão eu estou tentando prevenir você, torcedor vascaíno. Porque o clima é quente, o clima é tenso e o clima é de preocupação com a arbitragem de Anderson Daronco para essa partida de amanhã. Deixe aí nos comentários o que você acha sobre isso e a olhares bem abertos com relação a esse Vasco da Gama e Santos. A gente fica por aqui. Voltaremos, é claro, com Fala Gigante na parte da tarde. E já, à noite também, após o Fala Gigante, estaremos com Boa Noite Gigante, contando com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e saudações vascaínas.